Bom dia, nós vamos hoje trabalhar a sequência da separação silábica, onde hoje nós vamos ver casos em que devemos fazer a separação, casos em que devemos separar, já sabendo que qual é a base de uma sílaba? É a vogal. Quer dizer o quê? Que não há sílaba sem vogal. Toda e qualquer sílaba tem que ser acompanhada de uma vogal, quer seja junta de uma consoante, quer seja separada, isolada. A vogal sozinha forma uma sílaba, porém uma consoante jamais, ou um grupo de consoantes. Toda e qualquer sílaba tem que ter a vogal. Por isso que eu chamo ou chamamos a vogal de base da sílaba, ok? Então, vamos ao que nos interessa, que são os casos onde devemos separar as letras que formam os hiatos. O que é hiato? Hiato são duas vogais na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. São separadas, quer seja acompanhada de uma consoante, de S ou outra consoante, ou ela sozinha. Então vejam só a diferença do hiato para o ditongo, que nós vimos na aula anterior. O ditongo são duas vogais juntas e o hiato são duas vogais separadas. Todas elas, tanto hiato como o ditongo, vão aparecer na mesma palavra. Só que o ditongo está na mesma palavra e na mesma sílaba. E o hiato está na mesma palavra, mas em sílabas diferentes, seguido ou não de uma outra letra, quer seja S ou outra. Aqui vejam só, no caso aqui nós temos a palavra saída. Como é que separamos saída? S a sa e D a dá. Tem um acentozinho, viu? Vou botar aqui. Então, saída. O que é o hiato? É o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Então, aqui nós temos o hiato, não é só o I, não. O hiato é o A e o I. Aqui nós temos o hiato. Por quê? Tem gente que diz que o hiato é o I. Mas o I sozinho não é hiato, ele faz parte do hiato, que nós vamos chamar de encontro vocálico. Os encontros vocálicos são hiato, ditongo e tritongo, ok? Tritongo e ditongo não se separam e o hiato tem que ser separado. Então, o A e o I formam um hiato, e o A está numa sílaba e o I está na outra. Então, devemos separar os hiatos. Vejam só na palavra país. P-A-P-A, I-S-I. Se eu tirasse o acento, ficaria pais. Não é isso? Pai, mãe e pai. Mas aqui é país. Brasil, Itália, França, Portugal. País, nação. Então tem que ter o acento. Onde é que está o hiato aqui? O A e o I. Então, tem que ficar separado. País e átomo são duas vogais separadas em sílabas diferentes, em sílabas separadas, ok? Não pode ficar junto. Então, aqui, por exemplo, a palavra sai, fica assim, S-A-S-A-E-M-E. Sai, sai. Onde é que está o hiato? No A e no E. O M não faz parte, não. Então, o A e o E, o A e o E não é o E, é o E. O M fica fora. O encontro de duas vogais juntas na mesma palavra, porém em sílabas separadas ou em sílabas diferentes. A palavra Maria, M-A-R-I-A. Onde é que está o hiato? No I e no A.
Então, resumo da história. Todo e qualquer hiato ou as vogais de todo e qualquer hiato devem ficar separadas. Devemos separar as letras que formam os hiatos, ok? Vamos para o segundo caso. Devemos separar as letras que formam os dígrafos. Quais são esses dígrafos? RR, SS, SC, SC cedilhado, XC e XS. Aqui nós temos uma diversidade de exemplos, mas temos aqui em destaque carro, onde nós trabalhamos o RR, carro, fica C-A-R-K-R-O-R. Não é isso? Então aqui nós temos o dígrafo. Qual é o dígrafo? R-R. Carro. É porque essa pronúncia ficaria assim, ó. Carro. É mais ou menos isso aqui, o símbolo do RR. Ok? Esse R só tem um valor de Ré. Se fosse caro, o som do R seria Ré. Mas é carro, tem o som de Ré. Com o tio é Ré, sem o tio é Ré. Ok? Então, carro, aqui nós temos um dígrafo. A palavra classe fica C-A-L, classe, S-E-C. O dígrafo seria o E-S-S. Classe, tem um som de C. Não é isso? Classe, som de C. Então, duas vogais, ou duas consoantes, SS e RR, principalmente, elas não podem ficar na separação de sílaba, não pode ficar na mesma sílaba. Uma tem que ficar numa sílaba e a outra noutra. Por que nós estamos trabalhando isso aqui? Para que nós façamos o uso das nossas separações silábicas dentro das produções de textos, principalmente, e nas questões das provas, não é isso? Das provas que porventura surgirem questões dessa natureza, você vai saber quem é dígrafo, quem é ditongo, quem é tritongo, quem se separa e quem não se separa. Então, classe, SS é o que? É um dígrafo, RR também é um dígrafo. E os dígrafos, principalmente RR e SS, não se separam. Deve ficar separado. Um numa sílaba e o outro na outra sílaba. Nascer, por exemplo, aqui a gente vai dizer NAS, NAS, SSS. Nós temos o dígrafo SC. Aqui também é um dígrafo. Também devem ficar separados. Exudar, exudar fica assim, ó. Exudar. É uma palavra esquisita, é muito raro aparecer esse tipo de dígrafo, mas aparece. Qual é o dígrafo? XS é também um dígrafo. E assim por diante. Todas as letras que formam os dígrafos, RR, SS, SC, SC cedilhado, CX, não é isso? XC, XS não se separam. Então, esses casos não devem ficar separados. Devem ficar separados. Separa-se as letras dos hiatos, separa-se as letras dos dígrafos, que eu já mencionei, esses dígrafos, que são os dígrafos. São duas letras no valor de uma só, de um só som, ok? Então, vamos para as próximas, o próximo caso. As vogais idênticas, quer dizer vogais iguais. Vogais iguais não podem ficar juntas na mesma sílaba, tem que ficar separadas. Como, por exemplo, D, é separada assim, ó.
D. Aqui nós temos vogais idênticas. E nós também podemos chamar de quê? De hiato. É uma vogal numa sílaba e a outra na outra. Tanto faz eu chamar de vogal idêntica ou vogal igual, como eu chamar de hiato. Temos o hiato, temos vogais idênticas. Querem dizer que na hora que você precisa, ou precisar separar uma sílaba, que aparecer duas vogais iguais ou idênticas, elas não podem ficar juntas. Uma tem que ficar numa sílaba e a outra tem que ficar na outra. Aqui, por exemplo, a palavra voo, voo, de voar, vogais idênticas, o. E ainda os grupos CC e C cedilhado. Como, por exemplo, hospital, fica hospital. Observe os grupos CC, C e C. Não podem ficar juntos, ok? Aqui são os grupos CC. E a palavra seção, fica seção. C e C cedilhado. Também não podem ficar na mesma sílaba, ok? Tanto o CC como o C cedilhado não podem ficar juntos. As vogais idênticas não podem ficar juntas. Como, por exemplo, cooperar, não é isso? Não, caatinga, aquela vegetação é CAA. Não, nossa separação, elas não podem ficar juntas, tem que ficar separadas. Porque eu posso classificá-la tanto como vogais idênticas como hiato. Vogais idênticas porque elas são iguais. E hiato porque elas são duas vogais na mesma palavra, porém em sílabas separadas. Ok? Agora o outro caso. Consoantes internas não seguida de vogal, ok? Consoante interna não seguida de vogais, vou botar vogais, porque está consoantes, vogais, consoantes plural, vogais plural. Consoantes internas não seguida de vogais. Interna, quando elas estão dentro, nem no início nem no final, estão no meio da palavra. As consoantes internas, não seguidas de vogal, devem ficar separadas. Olha aqui, como por exemplo, adenominal. Ok, vejam só. Quais são as consoantes internas não seguidas de vogal? A consoante interna é essa, D. E ela está não seguida de vogal, porque depois dela aparece uma outra consoante. Aqui nós temos uma consoante, aqui nós temos outra. Então elas devem ficar separadas. Agora, se tivesse uma vogal, essa consoante se juntaria à vogal, ok? Se fosse adnominal, ADD, ficaria o A, DD, NOMMNAL, não é isso? Mas aqui, depois da consoante, não tem uma vogal, tem uma outra consoante. E consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior, ok? Se tivesse, repito, se tivesse uma vogal, essa consoante se juntaria à vogal, formando uma sílaba, ok? Aqui no caso não pode. Aqui, por exemplo, egípcio, egípcio. Por que que aqui está separado? Porque depois da consoante P vem a consoante C. Aqui nós vamos chamar de consoante não seguida de vogal. Eu posso dizer consoante interna não seguida de vogal e posso dizer uma consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior. Se ela tiver seguida de vogal, ela se junta à vogal, ok? Se não, depois da consoante tiver uma outra consoante, ela fica na sílaba anterior. Mas se tivesse uma vogal, ela se juntaria à vogal, ok? Por exemplo, se aqui fosse assim, ó. Assim, egípcio.
Vejam só que o certo é egípcio com P mudo. Mas se fosse com I, aí ele se juntaria ao P, ao I. Ficaria assim, ó. Egípcio. Egípcio, não é isso? Então ficaria. Mas não é o caso. Aqui foi só um exemplo para você ver a diferença. Então, esse caso aqui é que nós vamos chamar de consoante não seguida de vogal. Agora vamos prestar atenção esse caso bem aqui. Se a palavra terminar em duas vogais e a penúltima sílaba, qual é a penúltima? É a segunda de trás para a frente. Última, penúltima, voltando. E a penúltima sílaba não for acentuada, se ela não for acentuada, as vogais finais ficam separadas. Se for acentuada, a penúltima sílaba, não se separa as vogais finais. Preste bem atenção nisso aqui. Esse aqui é um caso especial que junta tanto a separação quanto a não separação. Então, porque se eu fosse explicar somente um caso, ficaria uma coisa pendente. Então eu explico os dois. Essa última regra está juntando tanto a separação quanto a não separação silábica, ok? Vejam só. Maria, a regra diz, se uma palavra terminar em duas vogais, não tem duas vogais? Quais são elas? Ia. E a penúltima sílaba, que é de trás para frente, a segunda de trás para frente. Uma, duas. Não é isso? Não for acentuada, Maria é acentuada? Não. Não. Então, as vogais ficam separadas. Fica assim, ó. Ebiamar, Eriri, A. Nesse caso, não se separa, as vogais finais ficam separadas porque a penúltima sílaba da palavra em si, ela não é acentuada e termina em duas vogais. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Um hiato. Ó, vejam só. IA, separado, hiato. Aí a palavra Mário, que parece a mesma coisa. A diferença só que a vogal final é O e aqui tem um acento. Então fica, ó, Ma. Observe, aí diz o seguinte, se for acentuada, a penúltima sílaba for acentuada, não se separa as vogais finais. É acentuada a penúltima? Olha a penúltima aqui, Ma, é acentuada. Termina em duas vogais. Então, fica Ma, Lu. Junta, e aqui eu vou ter o quê? Um de tom. Então, observe só. Se a palavra terminar em duas vogais, quaisquer que sejam vogais, e a penúltima sílaba, quer dizer, a que fica antes dela, antes da dúvida. Qual é a dúvida? As duas vogais. Se fica ou não separada, essa é a dúvida. Se a penúltima sílaba, ou a sílaba antes da dúvida, não for separada, não for acentuada, as duas vogais ficam separadas. E se ficam separadas, nós temos um hiato, que são duas vogais na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Se terminar em duas vogais e a penúltima sílaba, ou a sílaba da dúvida, que é essa, for acentuada, se for acentuada, aí as vogais finais ficam juntas. Aqui eu digo Maria e aqui eu digo Mário. Mário. A sílaba forte é essa. A sílaba forte de Maria é Ri. Então aqui temos um hiato e aqui eu tenho um ditongo. Eu não separei o I do O porque a penúltima sílaba é acentuada. Eu separei o I do A porque a penúltima sílaba não é acentuada. Quando eu separar, tem um hiato. Quando eu não separar, eu tenho um ditongo. Agora vamos ver esse caso, que parece... Agora a diferença só é o acento. Séria e seria.
Séria é um adjetivo, fulano, a moça é séria. Ou eu seria aprovado se tivesse estudado. Então, séria é acentuada, a penúltima. Termina em duas vogais. Termina. Essas duas vogais ficam juntas ou ficam separadas? Ficam juntas. Então fica séria. Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho um ditongo. Separado por quê? Porque a penúltima sílaba é acentuada. E seria? A penúltima sílaba é sé. É acentuada? Não. Termina em duas vogais? Termina. Então fica sé, ri, a. Essa aqui não é acentuada, então essas duas ficam separadas, porque eu tenho um IA. Então, resumo, quando uma palavra termina em duas vogais e a penúltima sílaba não é acentuada, as duas vogais finais ficam separadas, porque temos um hiato. Quando uma palavra termina em duas vogais e a penúltima sílaba, ou a antes da dúvida, for acentuada, as duas vogais finais não ficam separadas, ficam juntas porque temos um ditongo. Então, eis aí o nosso assunto. Os casos mais especiais virão no próximo momento. Por hoje só.